Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube ele entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19 e 20. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Davi, conversando com seu filho Salomão, ele falou para o filho dele que Deus tinha dado tudo aquilo a ele e deu por escrito. E ele deu entendimento para executar todos os projetos, todos aqueles projetos. Então, quando Deus entrega algo para alguém, quando você sente em seu coração vontade de fazer algo e é uma sede, ela mexe com você. Quando vem da parte do Senhor, você sente muita vontade de fazer algo e você fica motivado. Tudo que você vê te leva a aquela vontade, aquele desejo. Ele dá motivação e ele capacita. Ele dá um entendimento para que a pessoa consiga realizar aquilo que ele entregou. Deus é maravilhoso demais. E tem pessoas que elas não entendem, aí elas rejeitam o que Deus entrega para elas. Por isso, muitas pessoas, por não entenderem a vontade de Deus e que é um plano de Deus, elas falam: eu tinha tanta vontade de fazer tal coisa, de exercer tal profissão, mas aquilo não é para mim. Elas ficam pensando: eu tinha um desejo, quando eu era mais jovem, eu tive um desejo, uma vontade de exercer tal profissão, de fazer tal coisa, mas eu não tive coragem não, porque apareceu tanto empecilho, tantas coisas, e para você ver, Deus coloca no coração, mas nós somos livres para aceitar ou não. Então, dependendo da maneira que você pensar e as decisões, dependendo da decisão que você tomar, aí a vida ela não floresce, ela não segue o seu rumo da maneira que Deus gostaria de te entregar, que você abraçasse aquele projeto dele. Porque Salomão ele foi treinado por Davi e Salomão ele via Davi, ele via o pai dele orando, falando com Deus. Imagine, ele foi criado com um rei, ele filho de um rei aqui na terra, e foi criado vendo aquele homem lutando pelo reino e ganhando várias guerras, batalhas, porque ele era um guerreiro e Deus estava com ele e ele vencia as batalhas para Davi. E Salomão ele foi criado vendo o pai dele com todo aquele poder e ele se curvando a Deus. Olha que coisa mais linda, um homem que ele já estava no trono, que ele na terra, abaixo de Deus, claro, ele era todo poderoso, ele podia muito porque ele era o rei.
Então ele dava ordens e todos obedeciam. Ele era um rei, Davi era o rei. E Salomão, ele via o pai dele chorar, pedir conselhos a Deus, se diminuir na presença do Senhor, porque todos se curvavam a Davi, mas Davi se curvava a Deus. Davi era um rei, mas Davi sabia da pequenez dele como homem e ele se curvava a Deus. Então, quando um filho seu, uma filha sua vê você se curvando a Deus, ou você não tem filhos e você se curva a Deus, você tem um coração humilde, um coração bom, é isso que Deus procura. Coração de adoradores, pessoas que sejam tementes a Ele e que Ele diga, olha, eu tenho essa obra, eu vou te entregar e você vai, porque eu estou contigo. Aí você pode falar, mas para mim está demorando muito, porque ainda não chegou. Eu sinto vontade de fazer algo, mas eu ainda não consegui. Vai chegar o teu momento, aí você fala, quando? Deus fala para você quando. Você vai sentir. Só que até chegar lá, você não fica reclamando, você não fica dizendo que os outros conseguem, você não, porque senão as suas palavras, elas atrapalham os planos de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. E as palavras erradas que as pessoas falam com as próprias vidas, aí não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Se você crê que Deus pode tudo na sua vida, mesmo que no momento pareça que tudo está ao contrário, tudo está trabalhando contra a sua vida, mesmo que você veja assim, e agora como é que eu faço? Não tem mais saída, sempre tem saída, e Deus mostra. Agora, no processo de espera, você tem que ter a busca em Deus, um coração de gratidão. É isso que Deus quer. Olha, tudo que Deus mais quer é um coração grato, um coração que tenha uma pessoa que tenha o temor do Senhor, que não brinque com as coisas dele e que não viva fazendo as coisas erradas por vontade própria. Sabe aquelas pessoas que falam, Deus perdoa mesmo, então eu vou fazer de propósito. Tem pessoas que não se incomodam, acham que pode fazer tudo e continuar, como as pessoas falam, de boa. Mas não é bem assim. Nós temos nossas obrigações. E foi o que Davi falou para Salomão. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. É o que eu digo para vocês, seja forte, seja corajoso, corajosa, porque, como diz na palavra do Senhor, nem desanime, não tenha medo, como Davi falou para Salomão. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Deus não abandona os seus filhos quando Ele entrega uma obra em suas mãos. Ele fica ajudando. O Espírito Santo, Ele ajuda em tudo. Ele é o nosso ajudador e aconselhador. Imagine você pegar algo que você nunca pensou na vida e Deus vai e te entrega aquela grande obra e fala, seja forte, meu filho, seja forte, minha filha, e corajoso, corajosa, mãos ao trabalho. Aí tem pessoas que vão e aceitam a obra do Senhor. Aí elas vão, elas começam a orar,
elas sentem aquele desejo, aquela vontade, e Deus fala, olha, é para mudar de cidade. Aí a pessoa sente aquele desejo, aquela vontade e ora a Deus, pede a confirmação e vem a confirmação se é do Senhor. Aí tem pessoas que mudam de cidade e elas se dão bem na outra cidade porque foi Deus que falou com elas. E realmente elas têm a confirmação. Às vezes a pessoa, ela tem uma chance, aparece uma nova chance e ela fica com medo, ela fica com muito medo. Então quando aparecer novas oportunidades, ore a Deus, pergunte para Deus se é a sua chance, se aquela porta que se abriu realmente é Deus que está abrindo para você. Porque tem pessoas que elas falam, ai não, é muito grande para mim, eu fico pensando, eu tenho medo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e fica escolhendo e pensando e não sai do lugar, aí depois fica reclamando, fala, por que Deus abençoa tantas pessoas e Deus não olha para mim? Eu já escutei muito essas frases de pessoas falando, mas Deus não olha para todo mundo não, mas tem pessoas que elas ficam de braços encruzados e assistindo TV o tempo inteiro. Eu não tenho nada contra a televisão, nada contra assistir o que você quiser, são escolhas, mas ao invés de você estar assistindo algo que não te leva a nada, aquelas pessoas que estão lá do outro lado da telinha, elas já estão ganhando o dinheiro delas, elas já estão famosas, e você que precisa cuidar da sua vida e do propósito que Deus te entregou. Porque, como disse o rei Davi para o filho dele, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Ele poderia ter deixado o filho dele chegar o tempo, só dizer, agora você vai cuidar do trono e boa sorte, porque tem as pessoas todas aí para te servir, tem o exército para você comandar e tudo que você der ordem vai acontecer, porque você agora é o rei. Mas não foi bem assim. Ele falou para o filho dele, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Ele conversou com o filho dele, ele capacitou o filho dele conversando, o filho dele viu os exemplos dele, Salomão viu os exemplos de Davi, o exemplo do pai, e ele não ficou de braços encruzados, ele foi ao trabalho. Então, na nossa vida, no mundo natural, nós não podemos ficar só orando e esperando que Deus faça tudo para cada um de nós. Cada um de nós temos a responsabilidade com as nossas vidas, com o nosso propósito, com as coisas que Deus entregou em nossas mãos. E para isso tem a palavra de Deus, porque é o nosso manual, é o manual do ser humano. Toda dúvida que você tiver, você tire com a palavra de Deus. Deus fala conosco todos os dias, todos os minutos. Ele não é um Deus ausente, que quando a gente liga, às vezes tem pessoas que a gente liga para elas e elas estão ocupadas. Elas têm seu trabalho, têm sua família, têm suas coisas. Não é toda hora que você pode falar com um amigo, hoje em dia por telefone, com uma amiga. Porque cada um tem sua vida, cada um tem seus afazeres. Então, geralmente, manda mensagem para ver se dá para falar. Quando é uma emergência ou você tem muita intimidade com a pessoa, aí você já liga direto. Mas quando você tem intimidade, mais ou menos você sabe se pode ou não ligar para ela. Mas com Deus,
é diferente. Ele está 24 horas do nosso lado. Mas também não podemos largar Deus, deixar Deus de lado, olhar só as coisas que nos interessam. Aí quando é na hora da precisão, buscar a Deus. Mãos ao trabalho, diz o Senhor. Eu estou contigo, não tenha medo. Ele ficará conosco até o final da obra. Até o fim ele ficará conosco. Basta você querer, basta você dizer um sim no seu coração e você aceitar e você ir fazendo a vontade do Senhor. E a vida, ela é tão incrível com Deus que assim, nós ficamos ansiosos. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e sempre em busca de algo. A humanidade, ela sempre vive em busca de algo, de construir algo, de fazer algo, e há uma inquietude no ser humano. E o ser humano, ele assim, ele faz algo, aí depois ele quer mais outra coisa, e ele feliz aquele que tem disposição e que tem boa vontade. Porque o preguiçoso, Deus não se agrada do preguiçoso. E a preguiça é a chave da pobreza. Por que que muitas pessoas passam por dificuldades na vida? Porque elas não oram primeiro buscar a Deus. Porque se a vida dela estiver presa no mundo espiritual, ela pode fazer o que for e ela não consegue abrir as portas, sozinha não. Porque há um mundo espiritual e tem palavras que fecham as portas na vida de pessoas e elas não conseguem avançar. Na vida profissional, às vezes é no relacionamento. Quantas pessoas elas conhecem outra pessoa, quantas mulheres conhecem um homem, aí ela começa um relacionamento, ela está carente, ela não fala com Deus, começa um relacionamento, aí depois ela fica grávida, aquele homem abandona, aquele homem maltrata, aí ela dá um tempo, tem aquele filho, aí depois ela conhece outra pessoa, e assim vai se sucedendo os erros nas escolhas. E ela fala superficial com Deus. Porque quando uma pessoa busca verdadeiramente a Deus, quando você entrega verdadeiramente tudo nas mãos de Deus, e como Davi, aqui eu dou o exemplo de Davi, aí você fala, mas Davi foi um rei. Davi não nasceu em berço de ouro. Ele não era de uma família real. Ele foi escolhido pelo coração. Então, se você tem um coração bom e você busca a Deus, porque também não adianta você ter um coração bom, você não praticar coisas boas e você não buscar a Deus, porque Deus é em primeiro lugar. Aí você busca a Deus, você começa a conhecer as coisas de Deus, porque imagina, olha a surpresa na família de Davi. Aqueles irmãos de Davi, quando o profeta chegou na casa do pai dele para escolher e para ungir o futuro rei que Deus escolheu, o futuro rei de Israel, que era Davi, os irmãos dele ficaram indignados porque foi Davi o escolhido. Estavam todos à mesa, o pai, os irmãos, e só faltava Davi. E ninguém deu crédito para Davi. Davi estava lá, largado, cuidando das ovelhas do pai. Ele era um pastor de ovelhas e ele estava cuidando das ovelhas do pai. Aí o profeta, cada vez que o profeta achava que era um irmão de Davi, o Senhor falava, não é esse. Aí depois ele perguntou, você tem mais filhos, Jessé? Que era o nome do pai de Davi. Ele falou, sim, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele mande chamar
por favor, eu quero ver o seu filho. Quando ele chegou, o Senhor tocou no coração do profeta e falou: é esse. Ele foi ungido e ele ele continuou sendo pastor de ovelhas. Ele não assumiu logo, ele não recebeu logo a bênção dele. Porque tem muitas pessoas que acham que é assim, na hora que pede, aí já vai ter aquela transformação. Tem pessoas que são abençoadas e elas são tão abençoadas que ela recebe o seu milagre na hora. Mas tem outras que têm um percurso, como Davi. Davi, depois disso, houve a queda do gigante, que ninguém também dava nada por Davi. Um menino, ele era só um jovem. E o gigante não era um homem alto, era um gigante de verdade. E Davi foi usado por Deus, e Deus o encorajou, deu espírito de ousadia para Davi, e Davi foi e enfrentou o gigante. Quando enfrentamos gigantes em nossas vidas, no dia a dia, mas honrando ao Senhor, sem reclamar, Davi não foi lá reclamar, xingar, esbravejar. Davi foi, pegou aquelas pedrinhas e jogou uma no gigante, e o gigante caiu e ele o matou. Porque ele confiava em Deus. Então, quando confiamos em Deus, sabemos que qualquer situação, qualquer situação, Deus resolve. Se uma pessoa ela está no fundo do poço, Davi ficou numa caverna anos depois. Davi ficou escondido porque o rei Saul ficou com inveja de Davi. Davi se escondeu em uma caverna. E o que foi que aconteceu? Davi orando a Deus, Davi sempre se curvou e ele já era ungido do Senhor. Mas ele tinha que se esconder, porque quem inveja persegue o outro. A inveja é uma coisa terrível demais. E Davi foi muito invejado pelo rei Saul, porque o rei, ele já sentiu que Davi era uma ameaça para ele. Ele sentiu que Davi tinha um bom futuro, porque as pessoas já começam a apontar teu futuro. Quando você se sentir perseguido, invejado, caluniado, você ajoelhe no chão, agradeça a Deus e pergunte a Deus qual é o teu propósito. Porque é assim que acontece. Aí você fala: como é que eu vou agradecer por estar sendo caluniado, por estar sendo invejado? A inveja é terrível. Mas olha o que aconteceu com Davi escondido. Aqueles que ninguém dava nada por eles, que eram os excluídos, eles foram tudo para a caverna junto com Davi e formaram o exército de Davi. Olha o que Deus faz na vida daqueles que o buscam. Davi se ajoelhava, Davi colocava o rosto em terra e buscava a Deus de todo o coração. E olha o que aconteceu com a vida de Davi. Deus sabia do coração dele. E ele era um homem movido ao amor. O amor para defender a vida dos outros, para defender a honra de Deus. Ele defendia Deus de tudo e todos. Ele falou para o gigante: você vem contra o Deus, o meu Deus. Ainda hoje eu vou entregar sua cabeça, porque você não pode falar do Deus vivo, porque o meu Deus, ele é muito poderoso. Mostra para o gigante quem é o teu Deus. Busca a Deus de verdade e tenha boa vontade. Quando você sentir no coração que você precisa fazer algo, não demore. Se for algo bom, faça. Não demore, porque é o Espírito Santo tocando no teu coração. Davi obedecia em tudo a Deus. E o que foi que aconteceu? No final, ele foi para o trono, que era o destino dele, o propósito dele. Mas se ele ficasse se acovardando, se ele se escondesse,
e não quisesse sair mais, se ele dissesse, eu não quero mais saber disso não, Deus não, eu fui ungido, e cadê Deus? Como muita gente fala, cadê Deus? Eu estou cansado, eu não aguento mais, e Deus não faz nada por mim. Tem pessoas que falam coisas que não devem. Davi, quando estava na caverna, Davi chorou, Davi pediu a Deus, e Deus o salvou e o honrou. E assim o filho dele, quando ele foi rei, e o filho dele Salomão, ele viu ele lá no trono, e ele se ajoelhava e ele chorava para Deus, ele cantava para Deus, ele dançava, ele tocava, ele fazia tudo para Deus, ele dava tudo dele para Deus. O melhor de Davi era para Deus. Dê o seu melhor para Deus. E teus filhos também, se você tiver filhos, se você não tiver filhos, eles vão ver teu exemplo. Eles podem até não fazer no momento, mas em cada momento de reflexão da vida deles, eles vão fazer igual o rei Salomão. Eles vão pôr em prática aquilo que você falar, porque o que o pai e uma mãe faz é o exemplo para o seu filho. Isso vai para o fim da vida, para o final da vida dele. E encoraja teus filhos a serem do coração do Senhor. Mostra essa palavra para os teus filhos. Mostra que é muito bom ser bom, porque a pessoa crescer no amor de Deus, é ter a proteção, é ter tudo de melhor nessa vida. Quando o Salomão, foi isso que Davi ensinou para Salomão. Peça sabedoria, peça discernimento para você governar e sabedoria. Peça para sabedoria. E ele foi o rei mais sábio da terra. Então, recebe a palavra do Senhor e põe em prática, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos
e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. E eu falo: Senhor, dai-nos um coração íntegro para te obedecer, para obedecer teus mandamentos, os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, para fazermos a tua vontade, Senhor, que ela é perfeita e agradável aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, temos um grande amor por ti, Pai. Precisamos de ti, do teu amor, do perdão dos nossos pecados. Nós queremos mais aumentar a nossa fé. Dai ao teu povo, Pai, sabedoria, entendimento e vontade, Pai, de exercer tudo aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos. Dai-nos, Senhor, sabedoria e nos edifica em tua rocha. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço e eu te louvo, Pai, de todo o meu coração. Te louvo e te bendigo. Entre em nossos lares, fica conosco, Jesus, e não sai nunca mais. Amado e doce Espírito Santo, nos enche com o amor e poder do Senhor e nos protege, nos livra da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glórias a Deus.